Olá, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Vocês me veem, me escutam bem? Me deem um retorno aqui no chat. Qualquer problema a gente vai ajustando. Ótimo, que bom. Bem, então, para quem não me conhece, meu nome é Milena, eu sou servidora da Fundação CCIERJ e coordenadora aqui do canal Eureka, Eureka CCIERJ. E hoje estamos aqui para mais uma noite de eventos das disciplinas pedagógicas, continuando a nossa jornada acadêmica do CEDERJ, que começou lá no sábado, né? Tivemos evento segunda, ontem, e hoje é o último evento das disciplinas pedagógicas da UERJ. Estamos encerrando o evento desse semestre. Antes de começar, então, queria dar aqueles avisos de sempre, né? Para quem já está acostumado aos nossos eventos, já sabem até de cor os meus avisos, mas vamos lá. O primeiro deles é para quem ainda não está inscrito no canal, para se inscrever no nosso canal. A gente tem feito diversos eventos, sempre transmitindo eventos ao vivo, acadêmicos, com diversos conteúdos. No próximo sábado, agora a gente vai ter um evento super legal de divulgação científica, vai ser são as finais da primeira Olimpíada de Ciência e Arte da Fundação CCIERJ, então fiquem ligados, apareçam aqui também no sábado. E para quem ainda não é inscrito no canal, então se inscreva para receber aí as notificações dos nossos próximos eventos. O evento de hoje, como todos que a gente faz aqui, fornece certificado. Então, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui no chat, no nosso chat do YouTube, o link para a lista de presença, para vocês preencherem e receberem um certificado. Lembrando que o certificado não é automático, então vocês vão preencher a lista de presença hoje, e a gente pede em torno de 15 dias para confecção e envio dos certificados, então vocês devem receber aí nas próximas semanas. Cuidado na hora de preencher o formulário para colocar o nome corretamente, o e-mail corretamente, porque senão são essas informações que a gente usa para fazer o certificado. Se tiver algum errinho, o certificado sai com erro, ou então se o e-mail estiver errado, vocês não recebem o e-mail com o certificado, então bastante atenção ali na hora de preencher. Não esqueçam de colocar as suas perguntas para os nossos palestrantes aqui no chat. A gente vai ter 2 mediadores hoje acompanhando as perguntas. Então, coloquem de preferência o nome, porque às vezes o login de vocês aí no YouTube é um nome que a gente não conhece. Então, coloquem o nome, se possível, o curso e o polo que vocês são também, e a pergunta, para a gente poder identificar no final. Bem, acho que é isso. Então, vamos começar. Para começar, eu queria chamar, então, a Letícia Viana, que vai fazer a abertura do nosso evento hoje. Oi, Letícia, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Milena, boa noite. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu estarei representando a coordenação das pedagógicas UERJ. A professora Maria Letícia, que esteve nos outros dias da jornada, no momento está em um outro compromisso acadêmico, mas ao final ela estará com a gente para fazer o fechamento do evento. Para mim é um prazer poder estar em mais uma edição dessa jornada, participando de discussões tão importantes, tão necessárias. E hoje, nesse último dia, nós vamos tratar a temática Contribuições dos tópicos sobre a diversidade na educação, educação de jovens e adultos e filosofia da educação para uma prática docente autoral, contextual e inclusiva. Cada convidado terá cerca de 20 minutos para realizar a fala. Ao final, teremos 30 minutos para ampliar a nossa discussão com as perguntas e os comentários que vocês vão deixar aqui no chat. E para essa conversa, eu convido o professor José Carlos Lima de Souza, o professor Márcio Francisco, o professor César Malek, a professora Ana Carolina Machado. Mais tarde também teremos o professor Arthur Viana e a professora Isaura de Jesus. Então, para dar início às nossas atividades do dia, eu convido o professor José Carlos, desejo uma boa noite a todos. O professor doutor José... Oi, professor, boa noite. Boa noite, Letícia. O professor doutor José Carlos é professor do Programa de Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, é professor adjunto da Faculdade de Educação da UERJ e coordenador da disciplina de Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos das licenciaturas do CEDERJ. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Letícia. Para mim é uma alegria enorme estar na sua companhia
e na companhia dos colegas Arthur, Márcio Francisco, da Milena e dos nossos queridos articuladores acadêmicos, de quem sinto muitas saudades das oportunidades que tivemos recentemente de interagir para garantir a qualidade da oferta das disciplinas pedagógicas das licenciaturas EAD, UERJ e CEDERJ. Eu saúdo a todos que aqui se encontram participando dessa atividade, alunos, tutores presenciais, tutores à distância, e quero, assim, parabenizar a coordenação das pedagógicas pela realização dessa segunda jornada do ano de 2001, um ano muito difícil, né? E a coordenação conseguiu garantir uma semana de formação docente, da qual eu participei, e 2 jornadas pedagógicas, né? Então, eu acho que é para ser comemorado no momento que já se fala na retomada da normalidade das atividades, é para a gente comemorar que a gente tenha conseguido realizar aquilo que a gente se propôs a fazer ao longo desse ano, não obstante as dificuldades que enfrentamos. Bem, sobre essa apresentação de hoje, né, minha tarefa, pode colocar o slide, por favor, Milena, na primeira página, né? A segunda, perdão. Isso. Eu trago aqui uma reflexão de aproximadamente 20 minutos, uma proposta de reflexão e de conversa com vocês sobre as contribuições da educação de jovens e adultos para uma prática docente autoral, contextual e inclusiva, né? Podemos, então, já ir para o segundo slide. Eu já vou começar com uma problematização, né? Uma prática que é muito recorrente nas nossas aulas, nas nossas práticas pedagógicas, partir de um problema, né? Um problema que se vincule à proposta de reflexão que a gente traz. E eu trago, né, como proposta de problematização, uma provocação a vocês, né? Essa provocação eu tirei da 11ª tese sobre Feuerbach, escrita por Karl Marx em 1845. Escreveu 11 teses, essa daí é a última, quando Marx diz assim: os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. Eu parto dessa problematização porque acho que essa é uma frase que nos dá a oportunidade de repensar a proposta que nos foi solicitada para refletirmos aqui, né? Se a gente trocasse a palavra filósofos, né, nessa frase por professores ou educadores, ou mediadores do conhecimento, né, como Paulo Freire chamava o professor, né? Então, eu diria que os professores têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. Têm ensinado as suas disciplinas, seus conteúdos, não é? Porém, a questão é para muito além de ensinar os conteúdos. A questão é fazer com que essa prática de ensino ela se converta numa equivalente prática de aprendizado, né? De maneira que a gente não consiga pensar mais o processo de ensino sem o processo de aprendizagem correndo de maneira paralela, né? E, indo além, é a partir dessa prática, né? E de outras práticas, como o diálogo das disciplinas, dos conteúdos, né? A ressignificação desses conteúdos à luz das questões que os nossos alunos da EJA trazem para a sala de aula, é que efetivamente podem começar a inaugurar uma perspectiva de transformar o mundo, né? Então, a pergunta é por que não fazê-lo, ok? Então, vamos para o segundo slide, aliás, para o terceiro, na verdade, né? Então, para tratar desse desafio, né, no que aprender a ser profissional de educação que atue na modalidade de educação de jovens e adultos pode agregar
na minha performance ou na minha atuação como educador, né, para uma prática autoral, contextual e inclusiva, né? E aí tem algumas considerações que eu gostaria de fazer, que são considerações de partida, já não mais provocações, né? Primeiro, é que quando se trata de EJA como objeto de reflexão, a educação de jovens e adultos, nós temos que considerar algumas peculiaridades. Primeiro, que a EJA é uma modalidade educativa que tem uma especificidade. Ela tem uma prática, ela tem um modo de ser que não se confunde com o ensino regular, fundamental, com o ensino médio regular e com outras modalidades educativas, né? A outra questão, a outra consideração inicial é que, quando se fala de educação de jovens e adultos, se fala de uma prática educativa inclusiva por definição. Por quê? Porque os sujeitos da EJA são normalmente aqueles sujeitos que tiveram o direito à educação negado, não é? Não são os sujeitos do fracasso da educação escolar regular. Pelo contrário, né? Muitos deles são sujeitos da negação do direito à educação no Brasil, que, infelizmente, é uma lacuna, né? Que nós, historicamente, ainda não conseguimos superar. Uma outra consideração importante de partida, quando a EJA é objeto de reflexão, é pensar que a EJA é atravessada pela diversidade de sujeitos. Nós temos jovens, nós temos pessoas adultas, nós temos pessoas idosas numa mesma sala de aula ali convivendo, né? Há diversidade geracional, interseccional, religiosa, cultural, enfim, todo tipo de diversidade, diversidade de gênero, étnico-racial e regional também, né? E outras diversidades, né? Outras formas de ser diferente. Mas existe alguma coisa que unifica essas diversidades, né? É que os nossos alunos da EJA precisam de uma educação para trabalhadores que estudam e não para estudantes que trabalham, né? Isso aqui não é um mero jogo de palavras, né? Mas sim há uma precedência sempre do primeiro sobre o segundo. Então, o que eu quero dizer com isso, né, é que a EJA é uma oferta educativa voltada para pessoas que já experimentam a realidade do mundo do trabalho e que essa experiência faz deles detentores de determinadas capacidades, determinados saberes e determinados conhecimentos, sejam eles reconhecidos ou não por nós. E que, já que eles estudam, o ideal é que, na EJA, pelo menos, essas experiências não deixem de ter espaço na sala de aula enquanto recursos para a reflexão, para o espelhamento dos conteúdos, para a problematização dos nossos componentes disciplinares, não é? E de seus currículos, não é? Então, não se trata de uma educação para estudantes que possam ou não ser trabalhadores, né? Também há aspectos a destacar a respeito da prática docente na EJA, né? Quando a gente fala de autoria. Eu penso que, quando a gente fala de autoria, a gente fala de ineditismo, a gente fala de criatividade, a gente fala de iniciativa, intencionalidade, quer dizer, tomada de posição, propositividade e estímulo ao protagonismo, não é? Então, um docente que vai atuar na EJA, ele precisa incorporar todas essas dimensões à sua prática docente. Ele precisa mexer e ter intimidade com essas questões no seu dia a dia, né? No que diz respeito à contextualidade, né? É um docente que precisa estar sempre dialogando ou promovendo o diálogo dos seus conteúdos com o contexto
que envolve a sala de aula, a vida dos alunos e sua própria vida como docente, como trabalhador da educação. E mais, esse diálogo com a história, ele acaba sendo um recurso essencial para que a gente possa ter uma proposta de atuação docente no sentido crítico. Então, qualquer perspectiva de pensar a EJA ou a contribuição da EJA para uma formação docente autoral, contextual e inclusiva, ao meu ver, ela parte dessas percepções, né? Das percepções que envolvem a modalidade e o educador como um dos protagonistas desse processo de troca de saberes e de interações de relações humanas, seja no espaço escolar, seja nos movimentos sociais, ou seja em outras instituições que oferecem a modalidade de educação de jovens e adultos aos sujeitos educando os trabalhadores. Vamos lá, Milena? E aí eu pergunto a vocês, EJA só se for crítica. Se não for crítica, não é EJA, é outra coisa. Pode ser ensino supletivo, mas EJA não é. Não é? A gente muitas vezes se bate, né, com... E isso daqui não vai aqui nenhum juízo de valor e nem nenhuma crítica desrespeitosa, não. Porque a gente sabe que, sem estar envolvido com um determinado campo de pesquisa, muitas vezes a gente tende a ter uma visão superficial dele e reproduz como ideia sobre esse campo, né, sempre algo muito contaminado pelo senso comum. Né? Então, não é pequeno número de pessoas que, não conhecendo o que é a EJA, se refira à EJA como o EJA e não como a EJA. Né? Então, faço sempre questão de repetir que é a EJA, porque é a educação de jovens e adultos, e não é o EJA, o ensino de jovens e adultos. É um jogo de letras? É apenas uma mudança de gênero? Não. Tem um significado muito importante para quem milita pela educação de jovens e adultos pensar na EJA e não no EJA, né? Até porque o EJA, o ensino de jovens e adultos, ele é assim muito assim ainda preso às concepções do antigo ensino supletivo, que encerrou no Brasil a partir da Constituição de 1988. A Constituição de 1988, através do seu artigo 205, e a LDB, nos seus artigos 37º e 38º, inauguram, né, uma base legal que sustentam já não mais uma oferta educativa precarizada, aligeirada e voltada simplesmente para a emissão de certificados e voltada meramente para o mercado de trabalho. A gente costuma dizer que é a educação de jovens e adultos, porque ela é uma oferta educativa ambiciosa, que aposta na riqueza e nos conhecimentos desses sujeitos e acredita que, mediante o processo educativo de formação humana, de humanização, esses sujeitos podem e devem vir a ser protagonistas das grandes transformações que nós queremos ver concretizadas e materializadas na nossa sociedade. Né? Então, nesse sentido, a EJA, né, ela é uma modalidade que nasce abraçada necessariamente com as pedagogias contra-hegemônicas. E aí eu pergunto a vocês, o que são as pedagogias contra-hegemônicas? São pedagogias que apostam na transformação da sociedade. Elas também são atravessadas por diversidades. Há um dissenso em relação a esse campo. Né? Nós temos Paulo Freire, por um lado, e esse ano estamos falando muito dele por conta de seu centenário, mas nós temos o Saviani e a pedagogia histórico-crítica, nós temos o Carlos Cipriano Lucchesi e a pedagogia crítico-social dos conteúdos, nós temos o Eduardo Galeano e a pedagogia anticolonialista, mas todas essas querem transformar o mundo, pensam a educação como uma possibilidade de transformar consciências,
formar seres humanos conscientes e aptos, dispostos a transformar essa sociedade que é ruim. Vamos fazer aqui a nossa autocrítica, é ruim para a maioria de nós, não é? Então, a EJA ela é, por esse aspecto, uma modalidade que nasce abraçada com essas pedagogias, sejam qual o autor ou qual a linha a gente possa vir a trabalhar na organização do nosso trabalho pedagógico, nas abordagens pedagógicas que levamos para a sala de aula, né? Não porque simplesmente busca uma oferta de educação diferente e inovadora que se limite à superação da educação tradicional. Tem muita gente que diz assim, a EJA ela é diferente porque ela se contrapõe à educação tradicional. Não, eu acho que não é isso que define a EJA. Eu acho que isso é muito pouco para dizer o que é trabalhar na EJA, quais são as exigências de uma formação docente para o trabalho pedagógico na educação de jovens e adultos. Até porque, né, depois eu vou colocar uma pergunta para vocês logo aqui à frente, né, essa é uma questão muito cara na nossa discussão, e eu não vou responder agora, vou deixar para o momento lá dos debates, e não quero escandalizar ninguém, né, porque há aspectos da educação tradicional que não são próprios somente dela. E, portanto, por incrível que pareça, esses aspectos nos interessam. E eu deixo aqui uma provocação para vocês. Quais seriam esses aspectos da educação tradicional que, tendo sido negada por nós, todos nós negamos a educação tradicional, mas há elementos delas que nós precisamos recuperar. E, na prática docente em EJA, isso é uma questão que, para mim, é um divisor de águas, né? Mas, voltando à primeira pergunta desse slide aqui, né? Pedagogias contra-hegemônicas, então, em que sentido? Né? Também deixo essa provocação para vocês, ok? Vamos lá? A EJA como uma modalidade educativa que supera um enorme entrave na educação pública no Brasil, que é, para mim, um dos grandes problemas da escola pública e da educação escolar no Brasil. A dificuldade, né, o quanto a educação escolar reluta em abraçar as práticas da educação popular. Se a escola pública é a escola do povo, dos trabalhadores, da maioria da sociedade brasileira, qual é a dificuldade da escola pública, das práticas da educação pública, abraçarem as práticas da educação popular? Que práticas são essas? Primeiro, uma prática docente problematizadora e não reprodutora. Vocês viram que, aliás, toda apresentação minha começa com uma provocação, no mínimo uma provocação. Eu parto sempre de uma questão objetiva, ok? Eu nunca entro numa discussão sem situarmos que problemas nós podemos alcançar e discutir a partir da proposta daquela reflexão que está colocada, né? Então, essa é uma questão cara para nós da EJA, né? A nossa prática docente ela tem que ser problematizadora, porque se não for problematizadora, será necessariamente reprodutora, não será crítica, tá? Além disso, é caro para nós a prática docente dialógica, isso é fundamental, né? Aula não é uma prática monológica. O que é um monólogo? Né? Monólogo é uma espécie de conversa em que um dos participantes tem o monopólio da palavra, geralmente o professor. Geralmente o professor. Né? Há outras propostas monológicas onde um dos sujeitos do processo ele tem um monopólio? Tem. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, e aqui eu vou fazer uma crítica construtiva, uma outra provocação a vocês, né? As práticas da escola nova. Né? A escola nova, na escola nova, na concepção pedagógica da escola novista, praticamente o professor ele abre mão do seu papel para ser um mediador, mas um mediador que nem sempre conduz o processo. Ele tem presença, tem algum protagonismo, mas nem sempre
exerce esse protagonismo, né? Então, pode ser, em muitas práticas aí, uma prática monológica cujo monopólio da palavra está, por exemplo, no aluno, né? E também a questão da prática docente que esteja aberta ao dissenso, que valorize e tire partido da diversidade de opiniões, da diversidade de olhares sobre a realidade. Parece que quando a gente vai para uma aula, a gente tem a obrigação, né, isso na concepção mais tradicional, de levar verdades prontas, acabadas, que não podem ser questionadas, porque a visão certa é aquela visão que está sendo colocada ali a respeito daquele assunto. Então, não pode ter discordância, não pode ter questionamento, não pode ter dissenso, não pode ter discussão no sentido do debate, não é? Nós, na EJA, lutamos pela valorização, ao contrário, desse dissenso. Então, é ótimo que um aluno discorde da minha opinião a respeito de uma determinada forma de ensinar ou de fazer um determinado cálculo matemático, um determinado raciocínio, de concordar ou não com a visão histórica sobre um determinado fato ou acontecimento na história do Brasil, ou na análise de algum processo de ocupação do espaço, nos lugares, nos espaços humanos, nos espaços geográficos, né? Então, que não se procure, né, se a gente quer trabalhar na EJA, vislumbrando uma perspectiva de uma prática docente autoral, contextual e inclusiva, né, nós não devemos procurar homogeneizar, mas sim produzir encontros em que posições culturais diferentes se reconheçam, se respeitem, se coloquem, se explicitem umas para as outras e que haja uma negociação cultural para formar aí sim uma opinião comum, um consenso negociado, né? Um consenso que nasce do debate, da discussão, do questionamento, da percepção das diferenças, mas de um projeto comum. Ok? Vamos lá, Milena? Então, a prática docente autoral, contextual e inclusiva necessariamente leva ao que eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem essa imagem, porque ela é uma imagem muito interessante, né? Porque aqui nós temos duas dimensões da prática educativa. E eu espero que vocês consigam vislumbrar a diferença de uma e de outra, tá? Muitas vezes elas podem ocorrer simultaneamente, tá? O que não é difícil, o que não é impossível, né? Mas a prática docente autoral, contextual e inclusiva, ela necessariamente se filia a essa perspectiva da direita, né? Eu acho que essa foto aí, para ser mais perfeita, a imagem da direita tinha que estar à esquerda, né? Para eu não ter que dizer que a proposta melhor é a da direita, né? Se é que vocês estão me entendendo. Mas é porque é por essa EJA que a gente milita, é essa EJA que a gente propõe fazer, sobretudo com que vocês, alunos, reflitam ao longo das nossas aulas e dos conteúdos que nós preparamos em 14 a 13 aulas, dependendo do semestre, quando a gente aborda os desafios da formação docente em EJA, né? Muito mais do que a gente aprender esquemas para lidar com a realidade e respostas prontas, engrenagens que vão ser acionadas, que a gente seja inspirador de criatividade, de iniciativa. Mesmo que a gente não tenha a solução a princípio, ou que ela não se mostre muito óbvia, muito acessível no momento, confiar que nós estamos preparados pelos conceitos, pelas ideias e pela formação humana e docente que adquirimos para enfrentar qualquer situação, né? Então, seguindo, Milena, eu acho que a prática docente autoral, contextual e inclusiva na EJA, ela implica uma tomada de posição. E essa tomada de posição, para mim, tem muito a ver
com aquela dedicatória, já trouxe esse slide em outra oportunidade no primeiro semestre, mas com uma outra finalidade, né? É uma pequena frase que é uma das dedicatórias da versão original e que permaneceu nas edições que se seguiram, da Pedagogia do Oprimido, né? Onde Paulo Freire dedica, né, a obra Pedagogia do Oprimido ao que ele chama de os esfarrapados do mundo, né? Os esfarrapados do mundo são os nossos sujeitos da EJA e muitas vezes nós mesmos, né? E aos que neles se descobrem, né? Aos que neles se veem, aos que neles percebem um sentido para o seu trabalho docente, para o seu trabalho social, para a sua atuação na sociedade, né? E que assim se descobrindo, porque isso não é uma descoberta qualquer, não é qualquer um que se defronta com essa percepção, né? Com eles, e isso acontece com todo docente em EJA, né? Com eles sofrem, mas não ficam só no sofrimento, não. São otimistas, acreditam na transformação e é por isso que lutam por ela, né? Então, eu deixo aqui com essas provocações e com essa proposta de reflexão uma primeira resposta, ainda que inacabada, porque a gente vai ter um momento de debate lá na frente, né? Para a gente pensar em que a EJA, a formação docente em EJA, contribui para que a gente seja um docente corajoso, criativo, que tem iniciativa, que não se deixe intimidar diante dos desafios, das contraposições que são feitas, não só dentro da sala de aula sadiamente e bem-vindas, mas até fora da sala de aula de uma maneira cruel, como tem acontecido conosco aqui na sociedade, né? Nas ruas desse país. Então, eu fecho a minha apresentação momentaneamente aqui e devolvo a palavra à minha querida Letícia Viana. Obrigado a vocês. Obrigada, professor. Muito obrigada pelas palavras, muito obrigada pela sua colaboração. Eu convido o professor Arthur Viana. Professor doutor Arthur Viana. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Tudo bem. O professor Arthur Viana é professor adjunto do Departamento de Educação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ e coordenador da disciplina Tópicos sobre a Diversidade na Educação do consórcio CEDERJ. Seja bem-vindo, professor. Obrigado a todos, a todas, a todos nessa noite, nessa jornada que a gente está fazendo, né? Cheguei um pouquinho atrasado, mas é por causa da internet, né? Mas espero que a gente possa ter um momento agradável de conversa, de diálogo, de troca, né? O que é o mais interessante e o mais importante. Eu vou me apresentar, já que é de bom tom a gente se apresentar, né? Eu sou o professor Arthur Viana, eu tenho doutorado em Psicologia da Educação pela PUC, São Paulo, e estou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação também em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, na Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, que faz parte da UERJ, no campus da UERJ, e com vocês aqui trabalhando essa dimensão dos tópicos sobre a diversidade na educação. Que eu quero conversar hoje com vocês a respeito disso também, mas eu quero, nessa jornada, trazer alguns outros elementos que possam trabalhar uma questão que muito me é cara nesse processo, que é a educação em espaço não escolar, que é um dos focos do meu estudo, dos meus estudos, né, e que eu oriento também na universidade, né, e que é muito interessante porque essa disciplina Tópicos sobre a Diversidade na Educação, ela é escolhida por muitos cursos que também não somente são cursos, vamos dizer assim, de formação de professores. Por exemplo, eu tenho alunos de licenciatura em turismo e eles adoram fazer essa disciplina como eletiva, né? E eu gosto muito das reflexões que esses sujeitos trazem. Então, significa que falar sobre os tópicos, né, a diversidade na educação, ela amplia para cada um de nós também esse nosso campo de atuação enquanto educador, enquanto pedagogos, enquanto licenciados, né, para um ambiente que não seja o escolar. Então, eu quero militar hoje um pouco sobre o ambiente não escolar e eu vou utilizar como um dos sujeitos principais o Paulo Freire, porque a gente está nesse centenário do Paulo
Freire, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, uma tela que eu tenho aqui, né? Vamos ver se eu consigo fazer esse compartilhamento, compartilhar a tela. Aqui, muito achei, consegui. Eu não sei se vocês estão vendo essa tela. Conseguem ver, né? Sim, tá tudo certinho aqui, professor. Que ótimo, muito bom. Então, eu queria trazer o Paulo Freire e também um campo do saber interessante para nós, que é o da pedagogia social, que vai ajudar a gente a entender um pouco essa nossa ação enquanto educadores, pensando os licenciados do consórcio CEDERJ, como aqueles que estão aptos, de alguma maneira, a viverem a docência de maneira ampliada. O que eu quero falar com isso? A docência em maneira ampliada é um termo que eu tenho utilizado muito nas minhas pesquisas, nos meus escritos, que mostram que nós temos uma base na nossa formação inicial para atuar também nos ambientes que são os ambientes não escolares e que a universidade deveria se preocupar com isso. Até porque isso está nas diretrizes curriculares nacionais de 1º de julho de 2015, em que nós construímos todos os nossos cursos de formação de licenciatura. Então, o que é isso? Isso já vem herdado da LDB, né? A LDB já dizia, no artigo 3º, em 96, que o ensino não é só para o ambiente escolar. Os dois últimos incisos da LDB já dizia isso. E em 2018, a LDB foi acrescentado nesse artigo 3º um inciso, que é o 13º, e que fala que a aprendizagem se dá ao longo da vida. Ora, se a aprendizagem se dá ao longo da vida, eu posso entender que o sujeito pode entrar no ambiente escolar a qualquer momento, como também que o ambiente não escolar também traz processos de ensino-aprendizagem. Então, a lei já coloca isso como um elemento a ser pensado. Então, nosso local também são os ambientes não escolares. O que eu quero dizer de ambientes não escolares é o quê? Eu estou falando de museus, estou falando de hospitais, estou falando da assistência social, estou falando das ONGs, dos sindicatos, do turismo. Então, todos esses são ambientes também que promovem espaços pedagógicos, né? Promovem relações pedagógicas. Na verdade, existe um autor que nós lemos no nosso grupo de estudo, que nós fazemos uma leitura muito de autores europeus, principalmente ibéricos, da Península Ibérica. Tem um autor que se chama Hanzo Venotto, ele fala o seguinte, que toda relação social é uma relação pedagógica. E isso é muito interessante porque a gente aprende isso, seja na parte não escolar, não informal, que é a nossa mãe dizendo, não foi isso que eu te ensinei. Muita mãe diz isso, não foi isso que eu te ensinei, meu filho. E é verdade, a sua mãe está te ensinando alguma coisa. Como qualquer relação estabelecida entre os sujeitos dentro dos grupos sociais, são relações constitutivas da identidade do indivíduo, ao mesmo tempo que são relações que se dão dentro de elementos pedagógicos, elementos culturais. Isso se dá a partir dessas relações. Então, trazer o Paulo Freire para a conversa nesse centenário é também ampliar esses diálogos possíveis das nossas práticas enquanto educadores, ou possíveis, ou estamos em formação inicial, né, e continuada, para atuar em ambientes que sejam ambientes também não escolares, né? E quando eu quero falar ambientes não escolares, eu estou falando da educação não formal e informal. Isso foi uma escolha retirada do campo do saber da pedagogia social, de não tratar mais a educação formal, não formal e informal, embora existam alguns outros autores que falem sobre isso, mas não formal e informal no sentido de valorização dessas práticas educativas. Porque parece que quando a gente fala não formal, não tem forma, pode ser de qualquer jeito. E não é. Né? Toda a educação não formal e informal, ela tem uma ética, ela tem uma estética, como dizia Paulo Freire, e ela tem uma intencionalidade, uma forma. Então, a educação não formal e informal também tem a sua própria forma de ser, que não está estabelecida pelas escolas, mas está estabelecida pelas instituições, sejam elas físicas e sociais, como os hospitais, né, o turismo, né, como as instituições grupais, como a família, né, a igreja e todos esses outros ambientes. Bom, o professor José Carlos, que eu conheço, que é parceiro, companheiro nosso, né, ele sempre começa
as perguntas dele, trazendo várias indagações, perguntas, né, de questionamentos, e eu sempre começo os meus trazendo metáforas. Eu gosto muito de metáforas. E pode ser as metáforas articuladas em textos, né, como muitas vezes eu conto vários textos infantis, como a questão das imagens. E aí, para começar a fomentar também esses 100 anos, né, da Semana de Arte Moderna, que vamos viver ano que vem, 1922 começou, e aí a gente vai comemorar em 2022 essa Semana da Arte Moderna, eu trouxe uma imagem que ela está na nossa plataforma é uma das primeiras imagens que eu coloco na nossa plataforma de tópicos sobre a diversidade, que é um painel que existe de 2,5 metros de Tarsila do Amaral, que se chama O Batizado de Macunaíma. Macunaíma, vou só recapitulando, né? Como a pessoa da literatura sabe melhor do que eu, mas Macunaíma ele é um grande drama, é a grande tragédia escrita, né? Quase como uma Odisseia, uma Ilíada, escrita por Mário de Andrade, sobre um herói, ou na verdade um anti-herói brasileiro, ou seja, que vai recapitular essa história, que é a história da constituição desse país, né? Que muito romantizado ele vai se organizando a partir de uma leitura, ou de uma literatura, ou de uma escrita cultural eurocêntrica, e que, na verdade, nós somos constituídos, na verdade, por outros grupos étnicos também que fazem não a nossa brasileiridade, mas a nossa identidade enquanto pátria, enquanto nação, enquanto grupo social. Então, nesse quadro, eu gosto muito desse quadro porque ele mostra vários indígenas, e os indígenas são negros, né? Tem características indígenas, mas com cores negras, e quem está sendo batizado quem está sendo imerso nessa cultura é o branco. O branco ele está no centro, mas não com uma característica de destaque, mas o branco está no centro com uma característica de que ele está sendo envolvido por toda essa natureza. A natureza que é feita de negros e indígenas, né? Ele é o único ali dentro. Em todas as imagens e pinturas antes da Semana de Arte Moderna, sempre eram os brancos que tinham protagonismo. E, na verdade, nesse quadro, em vários quadros da Tarsila do Amaral também, como os operários, né, que vocês podem ver, que aquelas várias... Ou os migrantes, né, que são vários quadros belíssimos de Tarsila do Amaral, os negros, os indígenas, né, são aqueles que são os protagonistas dos quadros, né, tirando essa estética eurocêntrica. Então, o branco está lá, né, mas a grande natureza exuberante pertence aos negros e aos indígenas. E no livro do Mário de Andrade, de 1928, né, que é o Macunaíma, quando o anti-herói volta para a sua tribo, ele sai índio e volta branco, e os outros não o reconhecem. E quando eu não sou reconhecido pelo meu grupo, eu fico isolado. E aí, antes da tragédia, já vou dar um spoiler do livro, né? Mas o livro é tão bonito que vocês podem ler. Mas antes da tragédia final em que Macunaíma se revolta contra a natureza, que é a natureza que não reconhece, ele diz uma frase que é uma frase belíssima e que eu acho muito legal. Essa frase significa: eu não vim no mundo para ser pedra. O que a gente pode trabalhar a partir dessa frase, né? É que nós não vemos no mundo para sermos pessoas estáticas. Nós chegamos ao mundo para rolarmos, para transformarmos, para nos reorganizarmos. Nós não somos algo estático, nós não somos algo preso, pesado, não, a gente pode criar uma forma, a gente pode se reorganizar, a gente não é necessário ficar preso nessa realidade, né? Então, e aí pedra, ele vai fazer uma relação com a questão do asfalto, vai fazer a questão dos prédios, que aí tem toda uma outra dimensão, porque ele sai da natureza exuberante e cai em São Paulo, onde tem só pedra, cimento, casa, e não tem o verde, né? Então ele fala: eu não vim para ser enquadrado, eu não vim para me transformar somente em uma coisa, eu posso ser várias coisas, que é característica da nossa identidade, da nossa natureza. E aí a educação, ela pode nos ajudar de alguma forma a vermos o mundo dessa maneira. Não necessitamos ser pedra, podemos ser
algo diferente. Então, se nós podemos, se a educação ela tem essa capacidade de nos tirar dessa condição de pedras, de estáticos, e colocarmos numa dimensão mais dinâmica, numa dimensão mais de movimento, é interessante e é importante que a gente veja a diversidade existente nos processos educativos. O profissional da educação, inicial ou continuada, que não é capaz de entender que a diversidade é parte do seu trabalho educativo, ele se transforma em pedra, porque ele fica apenas a serviço daquele conteúdo da geografia, da biologia, do turismo, da matemática, do português, do inglês, da história, inclusive, e não consegue perceber que ele é atravessado, seus conteúdos específicos são atravessados por tudo que acontece na vida. E isso traz o movimento e a beleza dele ser um profissional especialista em ciências biológicas, mas que é capaz de, através desse conteúdo, trazer o dinamismo para a realidade e propor uma nova forma de existir no mundo. Não está estático, mas está dinâmico. Então, é importantíssimo não incorporarmos a diversidade, mas tratarmos ela como se fosse um elemento fundamental do nosso processo educativo. Dentro desse aspecto, eu quero conversar com Paulo Freire, que é isso que a gente vai fazer. Estou, na verdade, numa ousadia de conversar com Paulo Freire. O professor José Carlos, que está aqui, vai ter que me desculpar. Ele é o especialista em Paulo Freire. As nossas leituras do nosso grupo não são freirianas, são outros tipos de leituras na prática educativa não escolar, mas nós nos dedicamos esse ano a conversar com Paulo Freire, principalmente em uma obra que é uma obra póstuma a ele, ou seja, depois da morte. É engraçado, todo mundo fala do oprimido, da autonomia, então vamos trazer da indignação. Esse texto, esse livro da indignação, ele tem a Pedagogia da Indignação. Ele é um livro póstumo, ou seja, foi lançado depois da morte do Paulo Freire. Na verdade, é uma compilação de 3 cartas pedagógicas que ele deixa e outros 6 escritos livres que foram juntados pela sua viúva e publicados logo após a sua morte. Na verdade, a gente tem essa coisa do Paulo Freire, que ele continua conversando conosco até depois da sua morte. Tem um livro belíssimo também, que eu indico a vocês, me fugiu o nome, mas ele é feito dos discursos de Paulo Freire quando ele ganhava títulos de doutor honoris causa fora do país. Então, tem um texto em Havana, tem um texto nos Estados Unidos, tem um texto que ele faz em Santiago do Chile. É muito interessante, né? Como é que ele se coloca, as falas dele em público, nesses eventos em que ele era condecorado, viraram um grande livro também, acho que se chama Cartas para a América Latina, uma coisa assim, depois eu coloco no chat para vocês, eu pego aqui em casa. Mas é bem interessante como esse Paulo Freire ele se mantém vivo, né, na nossa conversa. Mas por que a indignação? Porque a indignação, quando a gente lê esses textos, e aí, na verdade, eu acho que o fio que tece essa leitura da Pedagogia da Indignação, que são esses textos que são de tempos diferentes, tem texto de 72, texto de 78, texto de 75, que está tudo reunido em um só, o fio que vai tecendo a costura desses textos está na possibilidade de Paulo Freire enxergar que a prática educativa ela é para a construção de um mundo novo. Um mundo novo ele é possível. Então, já saímos lá do Macunaíma que falava que, olha, não dá para ser pedra, então é importante a gente o quê? É importante crer que é possível, no movimento e na dinâmica do mundo, construir algo ou reconstruir algo a partir de um debate que se dê através de uma ética, de uma postura diante dos homens e diante da realidade e uma construção política numa dimensão da vivência da polis, né? Da vivência das relações interpessoais que se dão na cidade. Polis em grego é igual a cidade. A gente confunde muito nesse país política com partido político. Então, todos nós estamos fazendo política nesse momento, na hora em que estamos articulando com os elementos da educação. Então, estamos construindo a cidade, estamos reconstruindo as relações interpessoais com os nossos conteúdos, independente se eles são geografia, matemática, história, turismo, né, qualquer licenciatura, né? Mas, dentro desse texto, a gente tem claro para Paulo Freire que não vamos construir um mundo novo e possível se não trouxermos aqueles que estão excluídos, né, aqueles que estão à margem, os pobres para esse debate.
é importante que possamos trazer para esse debate os sujeitos empobrecidos, porque é a partir da vivência e da experiência desse olhar do outro empobrecido que podemos também criar outras dimensões importantes para nós, e que aí, para o meu grupo, até é algo importante, eu vou falar lá na frente, que é até dimensões de convivência e hospitalidade, ou seja, formas de ser e estar no mundo, né, de conteúdos específicos da relação humana que nos são muito caros e importantes, principalmente se a gente for trabalhar com ambientes em que não estão regulados pelo conteúdo oficial e formal, como é a escola, né? Em que numa ONG determinada vai atender a área da saúde, outra vai trabalhar com direitos da mulher, outra ONG vai trabalhar com reforço escolar, outra ONG vai trabalhar com arte e cultura. Então, não temos um conteúdo que seja específico, mas podemos ter uma postura ética, estética, né, e de relações e de laços sociais fundamentais, e que o profissional da educação, que não está no ambiente escolar, deverá construir ao longo da sua caminhada, né? E aí, nessa conversa, eu vou trazer desse livro, eu quero conversar alguns elementos desse livro, e aí eu quero trazer mesmo, porque eu quero colocar páginas. É uma coisa que eu vejo muito nos leitores do Paulo Freire, e aí acho que é porque eu estou falando de fora, né? A gente cita muito Paulo Freire e fala Paulo Freire disse isso. Aonde? Né? E aí fala assim, naquele livro, Pedagogia do Oprimido. Que página? A gente não sabe, né? Então, eu venho trazer algumas páginas, eu venho trazer a citação e as páginas, que é para poder falar assim, olha, é daqui dessa página que você tira. Isso eu sinto muito falta nas pessoas que leem Paulo Freire, e eu acho que isso aí é uma dívida que não só com Paulo Freire, mas com todos os outros autores, é trazer da onde se tira, né? Bom, então, eu trouxe o capítulo 5, que é um capítulo que fala de alfabetização e miséria, mas é engraçado, você fala assim, professor, como é que é isso? O senhor não trabalha com a escola, mas trouxe um texto sobre alfabetização para você ver, talvez, a beleza do Freire, né? Isso escutem de uma pessoa que não é freiriana, tá? Mas a beleza do Paulo Freire, que é ele poder entender que, para além do conteúdo, nós entendermos a postura desse profissional da educação. Então, como é que nasce esse capítulo número 5? Porque a gente tem essa narrativa. O Paulo Freire está conversando com um educador popular em uma favela em São Paulo, né? E aí ele começa a dialogar sobre a realidade. E é uma realidade que é a realidade de pobreza, de empobrecimento daquela favela, e o educador está escutando ele, conversando com ele, fazendo uma troca com ele, e ele vai vendo como é que esses sujeitos que não são alfabetizados no sentido das letras, apresenta também toda uma experiência de vida e toda a letra do mundo, a leitura do mundo marcada no corpo. Esse capítulo é belíssimo, de uma poesia muito interessante e muito concreta, né? Às vezes Paulo Freire é meio poeta, mas ele é mesmo. E nessa dimensão da poesia trazer essa outra dimensão. Eu queria até ler esse pedaço do capítulo 5, que está na página 77, né? Tropeçando na dor humana, nós nos perguntamos em torno de um sem número de problemas. Que fazer enquanto educadores? Trabalhando num contexto assim, há mesmo o que fazer? Como fazer e o que fazer? O que precisamos nós, os chamados educadores, saber para viabilizar até mesmo os nossos primeiros encontros com mulheres, homens e crianças, cuja humanidade vem sendo negada e traída, cuja existência vem sendo esmagada? É a primeira parte do texto dele. E é belíssimo, ou seja, ele começa, assim como todo freiriano deveria ser, num sentido maiêutico, de introduzir perguntas, né? Até tem um canal da televisão aí, fechado, que fala assim, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Concordo com o canal Futura, concordo. Porque é isso, saber fazer a pergunta. E o Paulo Freire ele tem essa ideia de como o educador deve saber fazer a pergunta. E não é fazer uma pergunta de sim e não. Porque fazer pergunta de sim e não leva a lugar nenhum. São perguntas que realmente fazem o sujeito pensar. Então, nenhuma dessas perguntas que eu coloquei da página 77 do livro são perguntas respondidas com sim e não. Ou talvez. São perguntas que a gente tem que parar para pensar, ver a nossa experiência, ver a experiência do outro e nos mobilizar para sairmos de pedra. Para sairmos da pedra, do estático que muitas vezes a burocracia escolar de preencher
planilhas, te dar números, né? Você vale 5, você vale 7, você vale 8, que temos que questionar dentro dos processos cognitivos estabelecidos, né? Então, para que vocês possam ler com tranquilidade, eu só vou colocar 5 pontos que eu acho que são fundamentais trazer esse texto e que fazem parte da nossa constituição enquanto educadores. Aí eu vou falar de educadores fora do ambiente não escolar, mas vocês podem traduzir isso, fazer a tradução para o ambiente escolar, tá? Primeiro ponto, para quem vai trabalhar nesse ambiente não escolar, seja em qual for, seja na área do turismo, da cultura, do lazer, do esporte, ou da saúde, da assistência social. Primeiro, entender que o mundo não está pronto e nem acabado. O que significa isso? Isso está no livro, na página 78, do capítulo 5, que a ideia não é, então eu sei que o mundo não está pronto, não está acabado, não. Não é só isso. É você ter consciência do que está acontecendo no mundo. E consciência de que aquilo que está acontecendo no mundo pode ser mudado. Porque também tem umas coisas que a gente entrega, a gente joga para o universo, joga para o cosmos e fala assim, tomara que ele agarre. Eu fiz a minha parte, lavo as minhas mãos. Pôncio Pilatos. Não é assim. Consciência do mundo concreto é consciência de que é possível mudar esse mundo. Qual é a realidade que eu me encontro? Qual é a realidade que o outro se encontra? E o que eu posso consensuar dentro desse processo de realidade? Então, o Paulo Freire está trazendo o educador à consciência do seu trabalho, do seu ser no mundo, e do seu ser no mundo em relação ao outro sujeito que está na frente dele, que é, nesse capítulo, aquele que está numa situação de miséria, numa favela, ou aquele que é responsável pela alfabetização desse sujeito que está naquela comunidade, né? Estou usando o termo favela porque é o termo que ele utiliza no livro, tá? Por favor. Né? Porque no livro, porque esse texto é um texto da década de 70. Então, ele vai utilizar os termos, hoje em dia nós usamos comunidade, mas ele usa a palavra favela. O educador deve estudar. Então, não só ter consciência da realidade, mas na página 80 ele fala assim, é necessário que a gente tenha um compromisso com a realidade. E o compromisso do educador é o estudo. A partir da realidade, se mover para entender a realidade. Então, o estudo é uma forma dele entender a realidade e como ele pode modificar essa realidade junto com o outro. Então, isso é algo importante. O educador deve desafiar os pobres a entender a realidade de maneira crítica, que é uma questão que a gente tem que ajudar muitos sujeitos nessa sociedade que nós vivemos no mundo contemporâneo que temos. Às vezes a gente fica, muito assim, então, vamos atrás dos nossos direitos. Legal. Vamos atrás dos nossos deveres. Legal. Então, eu vou lá, faço um cadastro único, eu vou lá e... Mas, tudo bem. Quem tem fome tem pressa, já dizia o Betinho. Né? Aquela ação social e tudo mais. Ok. Gente, Letícia, está acabando meu tempo? Então, esse mundo social. Ok, beleza. Mas não é só receber um direito. É necessário também pensar de maneira crítica sobre esse direito que é meu. Sobre esse direito que é meu. Então, isso é um ponto importante. O educador, ele deve estar em constante formação para que, a partir dessa formação que ele recebe, ter um domínio dos conceitos da realidade e poder ajudar os sujeitos a entrarem de maneira crítica dentro dessa realidade. E entender que nós somos entender como as pessoas entendem a sua própria realidade. Os grupos sociais têm lógicas específicas. Né? Quando eu falo um sujeito que mora na comunidade do Cantagalo, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, ele tem uma lógica de mundo que é uma lógica que muitas vezes não é a lógica do meu grupo. Então, nós trabalhamos com grupos diferentes e lógicas diferentes. Paulo Freire já está falando isso. E, principalmente, os sujeitos que estão em vulnerabilidade social, eles têm uma lógica que é a lógica da sobrevivência. E muitas vezes não é a nossa lógica. A nossa lógica é da vivência, e a dele é da sobrevivência. Então, como estabelecer diálogo com esses sujeitos? Né? Paulo Freire já está trazendo isso na década de 70. Nós não conseguimos aplicar isso hoje. Acabou o meu tempo, mas é importante a gente ver como é que Freire ele vai dando base para que a gente possa estabelecer também outro. Porque falar assim, o senhor está falando de Freire, mas o senhor trabalha outras coisas, é porque Freire ele traz a base de um conhecimento, de um pensar, agir e formar nosso para as práticas educativas, que são fundamentais.
né? Seja para pensar em pedagogia de convivência, como nós estudamos os Jesus Jares, seja para pensar numa pedagogia da hospitalidade, que é esse acolhimento que entende o outro como parte do meu processo, né? Que a indignação, que é um dos elementos chaves do Freire, porque tem o elemento-chave autonomia, tem o elemento-chave libertação, e tem o elemento-chave indignação, que faz trazer os elementos da consciência do mundo que fazem com que a formação docente seja uma formação potente. Gosto muito dessa ideia. Formação docente como formação potente. Uma formação potente que é capaz de encontrar nas diversidades, seja ela qual for, na diversidade que se apresenta na educação, em questões étnico-raciais, de gênero, religioso-cultural, intergeracionais, direitos humanos e processos migratórios, a possibilidade de existência, articulando diversos conhecimentos, mas como uma característica e potencialidade de existência. É isso. Eu vou deixar agora esse momento, né, para que outros professores possam falar, e a gente pode retomar um pouco esse tema, que foi um pouco meio corrido no final, mas eu acho que deu para a gente dar pelo menos uma introdução e a gente retoma algumas coisas através dos chats e das perguntas. Obrigado pela paciência de todos, os 3 minutos finais que eu roubei para poder terminar a síntese, e a gente está aí junto, né? Não misturados, mas juntos, para poder continuar o nosso trabalho aqui nesse diálogo nessa noite. Tá bom? Muito obrigada, professor. Muito obrigada, peço desculpas por interrompê-lo, a conversa estava ótima. Estava muito bom de acompanhar, eu queria que tivéssemos mais tempo, mas agora eu vou convidar o professor Márcio. O professor Márcio Francisco é professor assistente da Faculdade de Educação da UERJ, chefe do Departamento de Estudos de Subjetividade e Formação Humana e coordenador da disciplina de Fundamentos da Educação 1, Filosofia da Educação, das licenciaturas do CEDERJ. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos, a todas, todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre contribuições da filosofia da educação para uma prática docente autoral, contextual e inclusiva. Então, eu separei a minha fala em alguns pontos, né? Primeiramente, eu vou falar da filosofia da educação, como é que ela se liga, então, a uma prática autoral, como pensar a questão contextual, depois a inclusiva, por fim, fazer uma conclusão. Tá? Então, vou seguindo aqui. Filosofia da educação. Né? A própria filosofia, ela pelo menos o modo como a gente enxerga, eu digo, os colegas do departamento, da área de filosofia da educação, nós temos um grupo de pesquisa, né? E a gente discute diversas questões, diversos textos em filosofia, e a gente vê a filosofia da educação, mas a filosofia como uma prática de reflexão, como uma prática de questionamento, né? Que, no caso da educação, se refere à questão da formação humana, da educação. Essa prática de reflexão, ela é uma prática teórica, né? O professor José, ele começou falando sobre, usou o Marx, né? A tese do Feuerbach, e é interessante justamente porque na filosofia e na educação, né, a gente costuma ver isso em sala de aula, há uma preocupação com a relação entre teoria e prática. Né? Afinal de contas, para que serve a teoria? Né? Para que serve o teórico, o teorizar? Né? E na minha fala eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a questão da teoria, sobre o papel da teoria, né? A partir de como entendo como inspiração, um capítulo do livro Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade, de Bell Hooks. Né? Tem um capítulo que é a teoria como prática libertadora.
Eu acho que esse texto ele nos traz algumas questões que nos ajudam a pensar sobre essa prática docente, autoral, contextual, inclusiva, em sua relação com a filosofia, né? Se a filosofia é uma prática de reflexão, uma prática de questionamento, como é que ela pode nos ajudar a uma prática docente autoral, né? Bell Hooks fala que, no início desse capítulo, né, que a teoria tem tudo a ver com a afetividade, né? A teoria é uma forma de lidar com as próprias feridas, de entender o que faz doer, de mostrar para si e para o outro o que está doendo. Ela inicia o capítulo dizendo assim: cheguei à teoria porque estava machucada, né? O que nos dói? Né? O que nos incomoda? O que nos provoca? O que realmente não apenas nos incomoda ou nos provoca, mas muitas vezes nos faz sofrer? E a teoria é uma maneira de lidar com aquilo que é próprio da gente, né? O autoral aqui, né? Se a filosofia é uma atividade de reflexão, ela nasce muitas vezes da reflexão sobre as minhas próprias questões, né? Quais são as minhas questões? Nesse caso, a teoria não está afastada de uma prática ou de uma realidade, ela não está em outro mundo. Não. Ela é resultado de uma investigação sobre aquilo que me afeta, sobre aquilo que me atinge, né? Sobre aquilo que gera em mim sentimentos, sofrimentos, não apenas atinge o meu estado de espírito, mas muitas vezes atinge o meu corpo, o meu modo de ser, de estar no mundo, o modo como as pessoas olham para mim no mundo, né? Então, é importante partir daqui para falar da questão autoral, né, e da teoria, da filosofia como essa atividade de reflexão, uma prática teórica, né? Depois, em seguida, a Bell Hooks fala que o questionamento ameaça, né? Por isso que ele é reprimido. E quantas vezes a gente pode ver que o docente, né, o professor, né, ele é reprimido. Talvez, desde a sua formação, é possível encontrar uma postura da teoria como alguma coisa que prende, como alguma coisa que o deixa atrelado a um pensamento em que ele não se questiona, em que, ao se levantar, ao se perguntar, ele pode ser reprimido. E muitas vezes os alunos reclamam que o próprio professor também pode ter essa postura, né? Isso é, que ele pode reproduzir algo que é visto na educação, que é aquilo também que o José estava comentando, né? Essa prisão, muitas vezes, a uma teoria. Então, o questionamento, ele ameaça, por isso que ele é reprimido, mas ele pode ser estimulado, valorizado, né? E a Bell Hooks vai falar que o questionamento, a teoria, desde a infância, né, a gente pode teorizar, a criança teoriza, né? Quando ela questiona, e muitas vezes é reprimida, né? Então, a teoria, ela colabora porque ela nos ajuda a imaginar futuros possíveis e porque ela é lugar de cura, né? A teoria pode nos ajudar a encontrar aquilo, quais são as nossas questões, qual é a minha questão, né? E como me curar?
que é cura aqui? Cura, gente, cura não é apenas a resolução completa de um problema. Muitas vezes, cura significa cuidado. A palavra cura mesmo significa cuidado, né? Curar, cuidar. A teoria pode ser uma prática de cuidado, de autocuidado, de cuidado das nossas questões, né? Então, a teoria, ela pode nos ajudar tanto a imaginar futuros possíveis e futuros possíveis que são maneiras de cuidado, de cuidar, né? Essa é a parte autoral que eu queria falar. A parte contextual. Por vezes, agora é bom lembrar o seguinte, a teoria não é necessariamente, intrinsecamente, curativa, libertadora, revolucionária. Ela depende muito do modo como nós lidamos com essa teoria, né? Nós permitimos que o teorizar, que o questionar, seja de fato ocasião de transformação, seja de fato ocasião de contraste, de enfrentamento das nossas próprias questões. A gente lida com a teoria como uma coisa que de fato nos provoca, ou como algo que a gente vai usar só porque disseram que é daquele jeito e a gente não se questiona sobre aquilo, e é muito mais cômodo, então, aplicar uma teoria com a qual eu não me identifico, né, pura e simplesmente porque dizem que é a melhor maneira de lidar com uma situação. Por exemplo, dizem a um professor que a melhor maneira de resolver uma situação em disciplina em sala de aula é de determinada maneira. E dizem para ele que isso é uma teoria de algum pensador. Então, ele acredita e ele vai lá e reproduz. Ele não se questiona necessariamente. Ele não se apropria daquele pensamento. Ele não se deixa provocar por aquele pensamento, né? Talvez ele não perceba nem como aquele pensamento lida com uma dor, com uma questão que dói, que atravessa, que fere a si mesmo e o outro. A teoria, eu falo aqui da questão autoral, né? Mas a prática docente autoral não é uma prática docente voltada apenas para si mesmo, né? Eu parti daqui para falar da importância da teoria como um lugar de questionamento sobre as nossas dores, sobre as nossas questões, sobre aquilo que nos afeta, mas isso também é caminho para perceber a existência de dores, de questões que afetam outras pessoas, né? Outras pessoas que muitas vezes nós podemos simplesmente fingir que não existem, ignorar. Então, há um aspecto contextual. Por vezes, a teoria é usada para impor uma visão. Isso acaba sendo motivo para que pessoas queiram atacar a teorização, como algo a ser desconsiderado diante da prática, né? Tem um trecho desse capítulo que a Bell Hooks fala assim: dentro dos círculos feministas, muitas mulheres, reagindo à teoria feminista hegemônica, que não fala claramente conosco, ela está se referindo a mulheres negras, passaram a atacar toda a teoria e, em consequência, a promover ainda mais a falsa dicotomia entre teoria e prática. E aí ela vai dizer que a produção teórica, ela de fato pode, deve estar articulada com a prática. E pode ser algo coletivo, né? E cito aqui outro trecho em que ela diz: a produção da teoria feminista é um fenômeno complexo, que raras vezes é tão individual quanto parece e geralmente nasce de um envolvimento com fontes coletivas. A teoria é importante porque pode fazer sentir coletivamente as dores, produzir respostas coletivas para questões compartilhadas. Teoria como ação de um coletivo. Outro trecho dela. Respondendo à afirmativa de que estávamos perdendo nosso tempo falando, né, teorizando, eu disse que via nossas palavras como uma ação,
que nosso esforço coletivo de discutir questões de gênero e negritude sem censura era uma prática subversiva, insistir em que precisávamos de novas teorias arraigadas na tentativa de compreender tanto a natureza da nossa situação atual, quanto os meios pelos quais podemos nos engajar coletivamente numa resistência capaz de transformar nossa realidade. Então, a teoria, ela, a partir do momento que a gente percebe aquilo que nos afeta, né, a gente percebe também que o outro é afetado, que tem coisas que nos doem e que tem coisas que doem nos outros, e que tem questões que nos doem coletivamente. Quais são as nossas questões? Né? Enquanto professor, eu sou capaz de perceber quais são as questões do meu tempo? E aí entra a questão da inclusão, né? A prática docente como inclusiva. O professor deve incluir o outro nas próprias questões e nas questões de nosso tempo. Hooks convida, nesse capítulo, que o leitor se deixe afetar pela questão do feminismo e pela questão racial, que são as questões autorais, né? As questões dela, suas próprias questões. Ela também fala da importância de colocar as nossas questões, enquanto professores, ao alcance do público mais amplo possível. E ela faz uma crítica à academia, né? Muitas vezes, na academia, né, no ambiente universitário, há uma ideia de erudição, uma ideia de hermetismo, de fechamento, de texto difícil, né, que não convoca o outro a pensar sobre as questões de nosso tempo. Às vezes o professor está tão fechado naquilo que ele estuda, naquilo que ele quer, né, que ele acha que as coisas não precisam ser... que o aluno é que tem que correr atrás. Né? Ele não cabe a ele incluir o aluno nas suas questões, facilitar a discussão, o questionamento, o sentir, a provocação daquilo que nos faz doer. E mais importante que apenas tentar incluir o aluno nas nossas questões, a questão da inclusão é a seguinte: o professor deve dar voz à dor e às dores e questões dos outros. Isso é fundamental para teorizar. Isso é fundamental para perceber quais são as nossas questões, as questões do nosso tempo. Né? Com a ajuda de Bell Hooks, procuramos afirmar que o docente que a filosofia da educação busca formar é aquele que abre espaço para a diferença e que fomenta a escuta e a reflexão constantes. Isso passa pela atenção a si mesmo. Né? Quais são as minhas questões? Mas as mais variadas questões e experiências singulares de outros indivíduos e grupos, de outras bolhas, de outras vivências. E um caminho possível, por exemplo, para pensar essa questão que não é apenas a minha, mas também a do outro, a abertura para a diversidade, né? É pensar questões que, de alguma forma, expressam essa preocupação. A questão ecológica, em que o outro a ser incluído não é apenas o humano, mas toda a natureza. As questões de gênero, as questões de raça, né? As questões, hoje em dia, muito importantes, discutidas, as questões da colonialidade, da decolonialidade, né? Quais são as nossas questões? O que faz sofrer? O que faz doer? O que faz sentir? Teoria tem a ver com a afetividade, com afeto. Né? Então, a filosofia ela pode colaborar nesse processo na medida em que ela nos deixa uma abertura para o sentir, para o se deixar afetar, e para o pensar, para o refletir aquilo que de fato nos move, nos comove, nos afeta.
tá certo? Então, eu vou parar por aqui para a gente poder discutir, né? Nós temos aí alguns minutos. E muito obrigado pelo tempo de vocês, pela audição de vocês. Obrigada, professor. Muito obrigada por suas colocações, pela sua participação. Acho que podemos convidar a professora Ana Carolina Machado, por gentileza, e a professora Isaura, para que possamos passar para as perguntas. Professor José Carlos e professor Arthur. Boa noite. Olá, boa noite. Vamos começar com as perguntas? Vamos lá. Podemos começar com os comentários? Podemos. Olá, boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer, né, a oportunidade de participar desse evento tão enriquecedor, junto com os professores e toda a equipe. Nós tivemos várias interações no chat, muitos parabenizando o evento e parabenizando também os professores que participaram nesse dia. Não só hoje, né, mas também os outros dias que nós também tivemos esse evento. Eu trouxe aqui alguns comentários para exemplificar. O Joel Martins, da Administração Pública, do Polo de Volta Redonda, ele falou assim: a educação é fomentador da autonomia e emancipação individual e coletiva. Eu achei muito bacana esse comentário, porque rompe as barreiras também da licenciatura, né? Exemplificando que a jornada ela é acolhedora, né? E amplia, né? O Alexander da Silva, ele trouxe um comentário: nunca é tarde para aprender. A EJA é fundamental para oportunizar o ensino a diversas pessoas. A Roselane Carvalho, ela disse que, como docente, ela pode afirmar que essas palestras têm sido de grande importância para o seu aprendizado, né? E como nós estamos com um tempo corrido, né, eu só trouxe esses comentários, mas a gente teve vários outros muito ricos também, tá? Então, vamos às perguntas. São várias as perguntas, mas o nosso tempo também já está corrido. Boa noite a todos. E vamos lá, a primeira pergunta é para o professor José Carlos. Né? A Érica Oliveira, ela pergunta que ela tem muito interesse em atuar na EJA, né? E ela gostaria de saber quais são os meios existentes no setor público para ela conseguir essa atuação, mas, ao mesmo tempo, ela se preocupa que não consegue obter essas informações no setor privado. Bem, respondo agora ou vai fazer um bloco de perguntas? O que você acha? Não sei, eu posso responder rapidamente, tá? Érica, obrigado pela pergunta, tá? E aí, a pergunta que você faz, sendo assim muito objetivo, ela tem um viés de questionamento para dentro de nós e para fora do CEDERJ, das licenciaturas e das pedagógicas. Por quê? A primeira questão que eu quero abordar aí é a seguinte: nos estágios supervisionados que vocês cursam, existe a possibilidade de vocês fazerem estágio nas redes públicas, estadual e municipais de EJA? Eu digo isso porque no município do Rio de Janeiro eu atuo no chão da sala de aula da Escola da Educação Pública, de Educação de Jovens e Adultos, no município do Rio. E o município do Rio tem o PEJA, o Programa de Educação de Jovens e Adultos, que é o maior programa, é a maior oferta de educação de jovens e adultos por uma rede pública de ensino em toda a América Latina. Nós já chegamos a ter 164 escolas nos áureos tempos, no final dos anos 2000, em torno de 2010. A partir dali, começamos, infelizmente, a fechar escolas e hoje estamos, se não me engano, com 137 escolas espalhadas por 11 coordenadorias. Então, é uma questão de você, talvez, conversar com os professores de estágio para que você já possa fazer, ainda que parcialmente, a sua carga horária
de estágio supervisionado numa dessas experiências. No Estado, a SEDUC tem a nova EJA, né? No caso, você deve estar fazendo uma licenciatura, seria interessante, mas você, independente da licenciatura que esteja cursando, pode fazer seu estágio também no PEJA. Para isso, é preciso que se estabeleça convênios com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro ou do município onde você mora ou vive, para que você possa ter essa oportunidade. E eu te convido a que faça, Érica. Eu fui assim, só de experimentar, e fiquei, já estou há 25 anos, acho que já está chegando a hora de me aposentar, inclusive, né? Nessa matrícula, para que finalmente eu venha a ter dedicação exclusiva ao ERJ, coisa que eu não tenho ainda, né? Porque não consegui cortar o cordão umbilical ainda, com a sala de aula da EJA da Educação Básica. Então, acho que esse é um caminho para você começar a pensar. Através dos seus estágios, é uma oportunidade. E se você fizer concurso para o município e para o Estado, há vagas. No município anda mais difícil, tá? Mas no Estado eu sei que há vagas para você atuar na nova educação de jovens e adultos, que a gente chama carinhosamente de NEJA, ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Ok, José. Tem uma preocupação aqui da Patrícia e o Luciano referente à evasão dos estudantes, né, da EJA. Eles colocam o seguinte, que a evasão é muito grande devido também à dificuldade de horário, que geralmente a EJA, nessa modalidade, é oferecida no turno noturno, né? No turno da noite. Então, eles questionam por que não oferecer no turno da manhã. Inclusive, ela dá o exemplo do pai dela, que queria terminar, mas ele só tinha disponibilidade no horário da manhã e não da noite, então ele não teve essa oportunidade de continuar os estudos. Qual o nome da pessoa que fez essa colocação? A Patrícia e o Luciano. Okay. Foi o mesmo contexto. Ok, rapidamente. Patrícia e Luciano, eu convido vocês a lerem um artigo da professora Inês Barbosa de Oliveira, que é professora do quadro de professores da licenciatura em pedagogia da UERJ, no curso presencial, e atua nos programas de pós-graduação, se não me engano, da Universidade Estácio de Sá. A Inês Barbosa, ela propõe a gente pensar de maneira diferente o que a gente chama de evasão escolar. A gente precisa entender que, por essa realidade que você apontou, uma das especificidades do sujeito da EJA é ter um tempo diferente para estudar. Então, pensa, por exemplo, um caminhoneiro. Um caminhoneiro que pega uma entrega, ele está matriculado numa escola na capital, aqui no Rio, e pega uma entrega para fazer em Minas, em que ele vai levar, por exemplo, um dia para ir entregar a mercadoria e outro dia para voltar, né? Então, ele vai faltar 2 dias? Não é que ele vai faltar 2 dias. É porque na sua reprodução material, na reprodução da sua sobrevivência, ele não tem possibilidade de frequentar uma escola diariamente. Então, é preciso ter ofertas diferenciadas que deem conta dessa diversidade de possibilidades de montagem de um horário de estudos. Então, essa questão da evasão escolar, também como fracasso escolar na EJA, já estão quase sendo superadas enquanto problema. Não é para se ver na EJA falta do aluno, ausência da sala de aula, necessariamente como um ato de relaxamento ou falta de zelo com seus estudos, mas sim de uma possibilidade diferenciada que, obviamente, precisa de uma oferta diferenciada. A pandemia, ela esgarçou isso. Por quê? Porque antes, essa ideia de que o aluno que não vem pudesse receber uma atividade para ele fazer em casa, que dê conta daquilo que nós trabalhamos com os que puderam vir à aula, isso se generalizou para o conjunto dos alunos. E a gente foi ver que, nesse caso, se é para pensar evasão, na pandemia todo mundo evadiu da sala de aula, porque muito pouca gente pôde encarar o ensino remoto. E não é por culpa da escola nem do sujeito, mas por causa da nossa internet, que não tem qualidade, porque celular de qualidade no Brasil é caro,
porque os serviços de telefonia no Brasil não foram feitos para os pobres. Então, nesse sentido, eu convido vocês a uma reflexão dialógica sobre isso, né? Quer ver, isso que tem aparência de evasão, isso que tem aparência de fracasso, na verdade, precisa de um olhar diferente para se pensar possibilidades diferentes de resposta. Tá bom? Então, eu espero que com isso eu tenha sido objetivamente alguém que conseguiu dar conta, pelo menos, tá? Mas estou aberto aqui à tréplica, tá? Eu acredito que essa pergunta agora seja direcionada para o professor Arthur. Né? O contexto me fez lembrar da minha monografia, que eu falei na questão da formação do educador popular. Na primeira fala do José, quando ele coloca a reflexão, quem será esse docente, né, que irá trabalhar com a EJA, né? Aí você vem com essa reflexão, né, da educação popular, vamos colocar assim. A pergunta é o seguinte: vivenciamos esses questionamentos nas diversas realidades em que as escolas lutam pela sua existência. Sabemos do nosso papel enquanto educador, porém vem a pergunta: como fazer? Foi deixa eu ver o nome dele, Hornência, que fez a pergunta. Pode responder, Arthur? Obrigado pela pergunta, mas não tem nem como responder essa pergunta, né? Eu acho que é da ordem do impossível, mas a gente pode, eu acho que talvez não fugindo a linha de raciocínio que nós estamos trazendo, né? E a linha de raciocínio é essa do Paulo Freire, né? E hoje estou investido de ser freiriano. Mas é a ideia de nós buscarmos esse docente como aquele que é capaz de ter consciência do mundo, consciência da realidade, assumir um compromisso ético de fazer, de estudar e de entender a realidade na qual ele se encontra. Cada realidade é uma, seja na realidade escolar, seja na realidade fora da escola, a gente tem que ter qual é a consciência que nós temos desse mundo, dos grupos sociais com os quais nós nos relacionamos, né? E sermos capazes de criar realmente, termos criatividade, utilizarmos essa realidade como possibilidade de nos reinventarmos. Né? O professor Márcio pode até falar da poiese, autopoiese, essa capacidade que a gente tem de se reinventar diante daquilo que está posto. Né? E aí a gente vai trazer esse dinamismo próprio da educação. A educação popular é uma forma de você realizar essa educação com o outro. Né? E aí pode ser feito dentro e fora da escola. Há momentos que na escola também você tem um chão da escola que é propício para que a atuação do educador popular, e aí o educador popular trazendo os elementos que são característicos dos grupos sociais que participam dessa escola, né? É uma coisa que eu ando falando muito. Há espaço para educação não escolar dentro da escola e as pessoas ficam meio bugadas quando eu falo isso, mas é verdade. Há práticas educativas não escolares dentro da escola. Porque eu estou falando de escola enquanto físico, mas enquanto cultura, enquanto elementos trazidos por esses grupos, que são legitimados pela existência dos grupos, a escola pode se abrir para essa realidade, pode se abrir para essas novas formas de linguagem dos seres humanos, né? Que nós sempre tivemos essas linguagens. Basta a gente sair do nosso quadradinho, do nosso cercadinho, né? Uma escola que se abre, não que se fecha. É isso que eu tenho a dizer nesse momento. Como reflexão, que pode continuar essa reflexão, né, dado pelos outros professores e para a gente mesmo. E repito aquilo que eu falei, a formação docente pode ser uma formação potente, mas ela só será potente se eu sou capaz de ter consciência da realidade, consciência dos sujeitos com que eu estou educando e como eu posso me reinventar diante dessa mesma realidade para que ela seja potente, tá? Obrigado. Ok, nós que agradecemos. Ok, Letícia, nosso tempo... Ok. Gostaria de agradecer a participação de todos os professores. Gostaria de agradecer a todos, todas e todos aqui nos comentários, que participaram aqui no comentário, no chat. Tivemos muitos comentários, muitas perguntas, pena que o tempo não permitiu, né? Também que colocasse todos esses comentários aqui para a gente conversar a respeito. Eu gostaria de convidar a professora Maria Letícia, que já está aqui conosco, e o professor César, que estava aqui nos bastidores com a gente. Boa noite, professora.
Boa noite a todos. Boa noite, Maria Letícia. Boa noite. Muito bom estar aqui, mesmo nesse finalzinho. Hoje, infelizmente, eu não pude participar desde o início, né? Mas estive atenta e consegui chegar no finalzinho para dar esse boa noite a vocês e fazer um agradecimento especial aos colegas e também a todos que estiveram conosco, não só na noite de hoje, mas eu já dei uma olhadinha e vi que tem alguns colegas aqui, alunos, professores, que estiveram conosco no sábado, na segunda, na terça e hoje. Então, um público bastante cativo. Então, com muita alegria que finalizamos o nosso evento nesse momento e gostaria, então, de agradecer especialmente aos professores Márcio Francisco, Arthur Viana, José Carlos, César Malek, a Isaura, Ana Carolina. Agradeço especialmente a Milena, queria que ela entrasse aqui. Hoje nós estamos em muitos, mas eu acho importante que a Milena esteja aqui também, porque é uma pessoa que nos dá todo o apoio e está sempre conosco, não só na jornada, mas em todos os eventos das Pedagógicas UERJ. Um abraço especial e um agradecimento mais que especial à Letícia Viana, que é meu braço direito na coordenação pedagógica. Sem ela, eu não daria conta de organizar essa jornada. Também a todos os tutores coordenadores, aqui representados pelo César, Ana Carolina e Isaura, mas pelos bastidores, todos eles, né? Nós temos 16 tutores coordenadores, cada um deles nos polos em que atuamos, e nossa atuação não seria possível sem a participação de cada um deles em seus polos. Também não posso deixar de agradecer, em especial, os nossos alunos e tutores que abrilhantaram esse nosso evento com um número significativo a cada noite de participações, com perguntas e comentários sempre muito pertinentes. Como anunciei na abertura, esse evento foi em homenagem ao centenário de Paulo Freire. Escolhemos essa temática, uma prática docente autoral, contextual e inclusiva, como forma de manter vivo o legado de Paulo Freire, como um ato de resistência filosófica, educativa e política. As falas dos meus colegas ao longo da jornada se complementaram. Cada professor trouxe as suas contribuições a partir da especificidade de suas áreas de atuação, sinalizando reflexões e caminhos que nos ajudam a pensar a prática pedagógica. Alguns princípios foram apontados, de modo que podemos aprender que as ações docentes serão autorais na medida em que forem elaboradas ou selecionadas pelo próprio professor, tendo por base a sua realidade e de seus alunos. Serão contextuais ao responderem às demandas reais de aprendizagem de nossos alunos e das nossas turmas, individualmente e coletivamente o tempo todo. E serão também inclusivas ao atenderem à diversidade original dos seres humanos e à subjetividade também inerente a eles. Assim, todas as nossas propostas didático-pedagógicas precisam ser eleitas em função daquilo que pode representar uma contribuição para a aprendizagem de nossos alunos, bem como uma possibilidade de garantir vozes aos nossos alunos. Iniciei essa jornada citando Paulo Freire e gostaria de terminá-la também trazendo Paulo Freire. Em Pedagogia da Indignação, o autor nos explica que não gostaria de discutir a esperança na prática educativa como se ela lhe fosse algo estranho, como se vivê-la esperançada ou desesperançadamente fosse um problema exclusivo de seus sujeitos. O que quero dizer é o seguinte, diz Paulo Freire:
Uma coisa é a ação educativa de um educador desesperançado, e outra é a prática educativa de um educador que se funda na interdisciplinaridade, como nos falou hoje Arthur aqui conosco. O primeiro nega a essência de sua própria prática, enquanto o segundo explicita uma certa opção metodológica e epistemológica. Em outras palavras, aquele contradiz o caráter natural da educação. O último experimenta um certo ponto de vista. A matriz da esperança é a mesma, da educabilidade do ser humano, o inacabamento de seu ser que se tornou consciente. Seria uma agressiva contradição se, inacabado e consciente do inacabamento, o ser humano não se inserisse num permanente processo de esperançosa busca. Esse processo é a educação. É assim que finalizamos, então, essa jornada, que a esperança, que nos ensinou Paulo Freire, se efetive em nossas escolhas metodológicas e epistemológicas, de modo que possamos desenvolver uma prática docente autoral, contextual e inclusiva. Muito obrigada a todos, e passo a palavra aos colegas para darem as suas boas noites também. Márcio, Arthur, José Carlos, se quiserem dar uma boa noite final. Eu vou dar essa boa noite, vou inaugurar essa rodada entre os colegas, né, agradecendo a oportunidade, o convite. Espero que a gente mantenha esse formato de jornada, mesmo que haja uma volta, entre aspas, a um novo normal, porque acho que esse formato ele democratizou o acesso de professores, de tutores, de alunos das licenciaturas a essas atividades. Eu ando percebendo que o número, a média da frequência é sempre muito alta quando em lives fora dessa oportunidade a gente não vê essa média de mais de 200 de presentes, né? Então isso me alegra muito, me deixa muito contente, não é? E deixo um abraço fraterno para o companheiro Arthur, admiro muito a sua forma de pensar, suas reflexões, deixo um abraço também para o Márcio, não é? E convido a gente, no momento em que a gente já está pensando em se despedir do centenário de Paulo Freire, ano que vem é centenário do Darcy Ribeiro. Então, quem sabe a gente não possa assim retomar essa rodada de discussões para pensar algumas questões que o Darcy Ribeiro pensou a respeito da educação, ok? Eu tinha uma outra proposta, mas com a fala da Maria Letícia, eu vejo que me sinto contemplado com a retomada de Paulo Freire que ela faz. Eu deixo um abraço a todos vocês, nós somos todos nós, assim, bravos guerreiros, de não termos nos deixado vergar diante das dificuldades que a pandemia trouxe e dos problemas que a educação acumula para além da própria pandemia, não é? Então, parabenizo as pedagógicas das licenciaturas, parabenizo a coordenação, minha querida Letícia, minha eterna aluna e companheira de trabalho, Milena, sempre simpática, meus queridos e saudosos articuladores acadêmicos, sinto falta de vocês. Deixo um abraço a todos e aos nossos alunos. Felicidades a vocês e coragem, gente. Essa zica vai passar e nós vamos vencer tudo isso. Mais alguém gostaria de dar? Um grande abraço para todas, todos. Realmente, esse é um evento muito importante, né? Tem sido muito importante e concordo com o José Carlos, tem que permanecer, né? Confesso que tenho interesse em continuar visitando os polos, quando possível.
mas acho que a gente tem espaço para as duas iniciativas, né? E desejar a todos muita saúde, muita força, né? Nesse momento que está um pouco melhor, mas ainda é difícil, tem efeitos sobre as nossas vidas, né? Que vão permanecer, mas que tenhamos coragem, né? Coragem para, de maneira autoral, como a gente estava conversando aqui, se questionar sobre o que nós queremos individualmente, coletivamente, pensar o nosso contexto, pensar como incluir melhor, não apenas os outros, mas também as nossas questões, enquanto professores. Quais são as nossas demandas, enquanto professores? Quais são as demandas da educação brasileira? Né? Então, muito obrigado, uma boa noite, tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Também quero agradecer, né, a oportunidade, né, de participar com vocês, agradecer, né, aos professores por oportunizar todos nós essa reflexão, né, no âmbito de uma nova educação. Esse é o caminho, né, a contextualização, né, que a Letícia trouxe sobre a esperança, né, nunca perder essa esperança, esse foco, né, na educação. E a fala do José Carlos mexeu muito comigo, porque eu sou apaixonada pela EJA. Eu tive a minha monografia da graduação falando sobre a EJA, trabalhei 10 anos na educação popular, né, na igreja, no serviço social, alfabetizando jovens e adultos, então mexeu muito com o meu coraçãozinho, e eu aprendi muito com vocês. Muito obrigada, Arthur. Educação popular também está muito no meu coração. Obrigada, Márcio, com essa reflexão. Letícia, como a Maria falou, a Maria Letícia, né? Letícia Viana, né? O rostinho, a afetividade, o sorriso, traz uma sensibilidade para a gente muito grande. A Milena, eu venho acompanhando a Milena em outros eventos, né? Que ela fez aí em outros eventos, até minha escola participou, né? Muito simpática também, sempre acolhedora. O César sempre me socorrendo, né, César? Passando o WhatsApp para ele, me ajuda aí, a parceria, Ana Carolina, todos os coordenadores, tutores, Maria Letícia, né, também, por estar à frente, né, desse movimento, com todas as pessoas envolvidas, com o objetivo fundamental, que é a educação de qualidade no nosso país. Obrigada. Arthur, quero ouvir você, hein? Eu quero somente agradecer a paciência de todos vocês. Eu estou com a internet bem ruim hoje, mas isso não vai fazer com que as nossas reflexões terminem por aqui. Eu acho que depois a gente pode rever. Ele está travando, está congelado. Que pena, eu gosto tanto de ouvir o Arthur falar, meus colegas falando, eu fico aqui só admirando. Ele todos disse vocês que falando. estava chovendo muito onde ele está, né? E o sinal está muito ruim. Bom, mas nós já caminhamos aí, já estamos a 20 minutos do horário que deveríamos terminar. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro. Agradeço mais uma vez a todos vocês e vamos deixar a Milena finalizar nosso evento, não é isso, Milena? Isso aí, mais um evento, né? Agradecer, só tem também a agradecer a equipe, toda a equipe das disciplinas pedagógicas da UERJ por fazer esse evento aqui no canal Eureka. Como a gente comentou, eu acho que tem espaço, o professor Arthur voltou, a gente tem espaço para... Quer finalizar sua fala, professor? Você congelou? A internet está muito ruim, eu só queria agradecer o espaço, a oportunidade, né, que a gente continue fazendo essas reflexões tão potentes e viáveis nesse momento que nós vivemos de intrapandêmico, pós-pandêmico, ou seja, não sei qual que a gente se encontra, mas é importante estarmos juntos, mesmo distantes. Obrigado a todos, viu? Obrigada, professor. Você usou uma palavra ótima, é potente. Esses eventos das pedagógicas da UERJ aqui são sempre muito potentes, com falas sempre muito,
muito certeiras assim, no que a gente precisa ouvir, né? E aí, como vocês colocaram, eu acho que a gente sente falta da presencialidade nos polos, mas eu acho que esse espaço aqui vai permanecer. A gente consegue sempre um público muito bom, um alcance muito bom, os alunos que moram mais longe, às vezes não conseguem ir ao polo, então acho que a gente, com certeza, foi um ganho da pandemia, né? A gente ganhou essa experiência aqui no canal e, com certeza, espero poder contar com vocês aqui ao longo do tempo, continuando os eventos aqui no canal, mesmo depois do novo normal, né? Não sei como que vai ser esse normal, né? Então, só para finalizar, agradecer a todos, agradecer a equipe da Fundação CCERJ também, que organizou esse evento em parceria com as coordenações dos cursos, diretoria acadêmica, diretoria de material didático, que sempre faz o material de divulgação para a gente, a arte desse evento, e toda a equipe, de modo geral, da Fundação, que contribui para que esse evento aconteça aqui de forma online. Então, acho que é isso, pessoal. Boa noite. Quem ainda não preencheu a lista de presença, preencha correndo, que daqui a pouco a gente vai fechar o formulário. Qualquer dúvida, escrevam para o e-mail do Eureka, eureka@ccierj.edu.br. E aí, qualquer dúvida, qualquer problema, a gente se fala por lá. Um abraço, boa noite, até a próxima.